MPB me convida. Tema de hoje: trabalhar a criança com TDAH ou com TDA no ambiente escolar é trabalhar com uma criança em que tem algumas atenções a ser dadas. A criança que tem a hiperatividade ou que tem a impulsividade, a gente deve prestar atenção em deixar essa criança o mais próximo do professor possível. Sentar nas primeiras carteiras, tentar fazer com que o ambiente seja menos distrator possível, seja menos barulhento, com menos atividades fora do ambiente da sala que influenciem aquela sala, que essas crianças sejam colocadas em salas com o menor número possível de alunos e que faça com que no decorrer do dia a dia dela, ela tenha sempre uma rotina organizada, que o professor possa colocar desde pequenininho atividades do dia, colocando os horários onde vai ser feitos cada atividade, depois o horário do recreio, as atividades seguintes, para que gere o menos ansiedade possível na criança. Também é necessário organizar as lições de casa, os horários de prova, deixar isso sempre bastante claro na lousa, anotado isso no canto da lousa, para que a criança tenha sempre contato com essas informações, porque a criança desatenta também tem dificuldade em se organizar o seu material. A organização do material e a organização dessas atividades de rotina da criança pode ser auxiliada por um profissional ou psicopedagogo, em que ele vai estabelecer horários para estudos dentro da escola e fora da escola, horários que ela deve fazer a lição de casa, estabelecer também uma rotina de lembrar da mochila, de organizar essa mochila, de verificar quais são os livros necessários para o dia seguinte. A criança desatenta tem muito essa dificuldade de se organizar o seu espaço, organizar o seu material e organizar o seu tempo. É necessário, então, que os pais também ajudem nesse momento, até que a criança estabeleça isso de uma maneira clara para ela, que isso vire uma rotina para ela. Mas que os pais possam organizar também junto com essa criança, até que essa criança forme essa rotina para ela mesma. Uma outra coisa bastante interessante e que eu penso que é importante para a criança, que ajuda até na aprendizagem e na escola, são algumas atividades extracurriculares que podem ser propostas para essa criança, como por exemplo exercícios físicos, a natação, exercícios feitos em água normalmente têm a capacidade de relaxar um pouco essa criança. E ao mesmo tempo ela está colocando para fora, extravasando essa agitação toda que ela sente. As crianças hiperativas costumam ter muita energia, então é necessário fazer com que ela gaste em momentos adequados e com atividades que possam retribuir de alguma forma para ela, como atividades na água, ou mesmo as crianças menorzinhas com atividades montadas, de repente com os próprios pais, montando percursos para que a criança engatinhe, ande, caminhe e que ela possa buscar um objeto e voltar. É importante que a criança tenha o momento também de extravasar esse excesso de energia. Outra coisa que favorece muito esses ambientes, pode ser um facilitador nesse momento, é a música. A música também pode ambientizar toda essa atividade, colocar músicas, sim, às vezes um pouco mais agitadas, com barulhos e instrumentos que possam ter a percussão, para que dê ritmo e a criança possa aprender a brincar e a dançar e a desenvolver com o ritmo. E também em momentos outros, como por exemplo o momento de dormir, o momento do banho, músicas mais calmas para que já vá favorecendo o relaxamento dessa criança.